Yeah. Yeah. Queria agradecer imensamente a espiritualidade amiga que intuiu a direção dessa casa, me convidar para dar essa humilde palestra, que eu preparei com muito carinho. E que a gente nunca deve esquecer que o principal objetivo nosso de estar aqui encarnado é evoluirmos. E à medida que nós conseguimos evoluir, a nossa luz interna, não só ela ilumina ao nosso espírito, quanto aos espíritos que nos cercam. Então, a gente acaba evoluindo de uma maneira muito efetiva. Por isso que eu escolhi esse tema, né? Brilhemos nossa luz. Então, aqui a apresentação da aula. É aqui. Tá. Então, seguindo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. À medida que nós evoluímos, brilhando a nossa luz interna, estamos realmente honrando ao nosso Pai que nos deu essa oportunidade reencarnatória. Bem sabemos que são muitas as filas intermináveis de seres que querem reencarnar, e hoje as possibilidades reduziram muito, para que você viesse num lar que tivesse uma possibilidade de uma evolução moral, intelectual, né? Então, é muito importante que nós vibremos nesse propósito de brilhar a luz. Força do hábito. Na própria Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, tudo que Jesus nos ensina, nos ensinou, todo o legado dele, deixado há mais de 2000 anos, ainda é vigente. Se nós seguirmos os passos de Jesus, as ideias de Jesus, não teremos trevas, teremos luz. Porque pela própria definição do Livro dos Espíritos, o que é o mal? É a ausência do bem. Então, se nós vibrarmos no bem, nós teremos luz. Se nós vibrarmos no mal, as trevas nos seguirão. Diz também que todo cristão foi chamado a brilhar. Da mesma forma que uma lâmpada não pode brilhar se não estiver conectada a uma fonte de energia, também o cristão não pode brilhar se não estiver conectado com Jesus, né? Se estiver desconectado do nosso mestre. No livro Caminho, Verdade e Vida, pela mediunidade do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, no capítulo 180, Façamos Nossa Luz, ele diz o seguinte: em meio da grande noite que representa o nosso planeta de maldade, ignorância, insensatez, é necessário que acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação e da evolução. Então, cabe uma reflexão constante. Quanto eu brilhei da minha luz no dia de hoje? Quanto eu ainda irei brilhar? Nós temos a cada ano 365 dias de novas oportunidades para fazermos com que nossas luzes brilhem. Então, que a gente sempre faça essa reflexão. Também, nesse mesmo livro, ele diz assim, o Emmanuel, né, na mediunidade de Chico, ele diz assim: sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, inclusive não poderemos ser vistos pelos mensageiros divinos que auxiliam em nome do Altíssimo.
e nem auxiliaremos a quem quer que seja. Brilhar a luz é sinônimo de auxílio. Uma das propostas que cabe aqui à nossa evolução, a todos, né, para a evolução de todos, é o auxílio, a tarefa, a caridade, o amor ao próximo, o auxílio a quem precisa. Quanta gente não tem nem sequer um material para conseguir subsistir, né? Então, você fazer a sua doação, você praticar a caridade, que seja uma conversa, que seja alguma questão material, alguma doação, você já está fazendo com que a sua luz brilhe. Então, cabe aqui a reflexão: o quanto estou brilhando minha luz? Quanto estou conseguindo fazê-la brilhar? Será que no final do dia, Jesus ficou contente? Será que a minha luz passou despercebida diante dos mensageiros divinos que aqui estão a nos ajudar? Mas é importante que sutilizemos nossa energia, né? Através de bons pensamentos, bons sentimentos, também uma alimentação frugal, ingerindo muita água, alimentos naturais, né? Ricos em energia vital, que fazem com que tenhamos mais disponibilidade de facilitar o assédio desses mensageiros. E bem sabemos que tudo é uma questão de sintonia de pensamento, né? O Marcos vai vir falar com vocês sobre pensamento. Aí vocês vão ver realmente como tudo é ligado pelo pensamento. Todo mundo lembra do filme Nosso Lar, quando o André Luiz teve a permissão de visitar o lar. Ele tem um pensamento triste, né? De desapontamento quando vê a esposa já com um novo casamento. E aí ele volta para o umbral através daquele pensamento. Então, importante que mantenhamos sempre nossos pensamentos elevados. Nesse mesmo livro, no capítulo Façamos Nossa Luz, ele diz assim: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não o dominem. O que é o santuário interior? É o nosso espírito, é o nosso coração, a nossa alma, né? Isso é o santuário, que é o que nós vamos levar quando deixarmos o corpo físico, né? Somos seres espirituais, vivendo uma experiência na carne, que deve ser a melhor possível, porque não saberemos quando e quantas novas oportunidades teremos, iguais ou até próximas da que nós estamos tendo hoje, né? Um raciocínio, uma condição material, uma fé, uma espiritualidade, sabendo que tudo aqui na Terra é transitório, né? Aí é o orai e vigiai, substituindo pensamentos ruins por bons e resgatando memórias positivas. Então, quando você pensa, isso a ciência fala, mais que 15 segundos em algo, você já cria uma forma para aquele pensamento. Por isso que é importante, nas situações catastróficas, a gente não ficar ligado o tempo todo ouvindo aquelas notícias. Você ouve, se conecta, faz sua oração, desliga, vai tocando a vida. Teve oportunidade, manda luz, manda alegria, manda paz para aquela região que está sendo acometida, como nós estamos tendo agora, né? Então, ocorrendo um pensamento ruim, se você tiver a oportunidade de perceber, já substituir rapidamente esse pensamento, para que ele não corporifique, não crie formas, pensamentos. E uma coisa boa é resgatar memórias positivas. O nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade e o que é ficção. Então, se você, mesmo estando no presente, se recordar de alguma situação alegre que você teve, todo mundo tem inúmeras, né? Você já tira o seu pensamento daquela zona de tristeza, de vitimização, de desconforto, ó dias, ó céus, né? Então, é importante a gente se lembrar disso. Então, é orai e vigiai. Não só o vigiai, o pensamento, mas elevar, elevar uma prece ao alto, elevar uma prece a pessoas, né?
Eu sou médica, trabalho com exames de ultrassom. Quantas vezes eu vejo a pessoa entrar muito triste, e aí eu procuro colocando uma musiquinha suave, fazendo com que a pessoa respire fundo, deixando que ela conte o detalhe dela, e mentalmente estou fazendo uma prece. Aí, incrível como a pessoa sai melhor. É incrível, porque é só a nossa intenção já vale. Porque, segundo a física quântica, o universo é constituído de energia e intenção. Então, você está diante de uma energia e você coloca uma boa intenção ali, funciona. Ai, esqueço. Outra coisa que esse livro nos chama a atenção, façamos nossa luz, é a seguinte: podemos marchar aqui na nossa evolução valendo-nos de luzes alheias, né? Seja um pai, seja uma mãe, um professor, um profissional superior ao seu cargo, enfim, a gente sempre encontra pessoas espiritualizadas. Deus age para o homem através do homem. Então, mas nós podemos nos valer dessas fontes externas por um tempo. Mas temos que criar nossa luz própria, porque elas podem afastar-se de nós, inclusive pelo desencarne, ou se forem convocadas para outros montes de elevação espiritual. Então, o Emmanuel nos aconselha, vale-te dos luzeiros do caminho, agradece aquele que te ilumina por algumas horas ou muitos anos, mas acende a tua luz própria, para que você realmente evolua. Nós não podemos viver ligadas a alguém e dependentes, como alguém chega, ele põe meu nome no centro, reza por mim, né? Quando nós desencarnarmos, quem iremos? Nós. Então, eu, Júlia, irei com a minha bagagem que eu tentei promover e produzir durante essa minha encarnação e as demais que eu já tive. Supondo que a gente tem que tentar sair um pouco melhor do que a gente chegou, né? E nós estamos na nova era agora. Então, tem muitas oportunidades, inclusive a que nós estamos tendo agora pelo YouTube, de divulgar as coisas, né? De disseminar as palavras de Jesus do bem. Então, é muito importante que nós procuremos, no dia a dia, evoluir um pouquinho a cada dia, para que, ao final de cada ano, a gente olhe para trás e não só fique brindando e desejando um ano diferente, mas que nós possamos estar comemorando um ano que realmente nós produzimos alguns frutos na caridade, no estudo e no autodesenvolvimento. No mesmo livro, ele diz assim: a nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e de conversão substancial do nosso eu, nossa alma, ao reino de Deus. Então, nós temos necessidade do alimento espiritual. Nós temos necessidade de produzirmos a nossa luz. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho. Sempre, mesmo que não seja aquele trabalho que você almejou para a vida toda. Eu quero me aposentar nesse trabalho que eu me realizo. Ótimo. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade logo de início de carreira. Então, é importante que possamos aproveitar cada oportunidade para que essa nossa luz possa brilhar. Já no outro livro, Vinha de Luz, também o Emmanuel diz assim: o discípulo de Jesus pede a luz da sabedoria. Ele pede esforço para que nos integremos no Evangelho de Jesus, planificado no Código do Amor universal, divino. Então, se a candeia
ilumina queimando óleo e fornecendo luz, que nós possamos oferecer a nossa energia, da nossa instrumentalidade aqui, de nossa vida, aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos de Jesus se revelem ao nosso redor. Porque cada vez que se tem uma escuridão, acende um fósforozinho, que você seja esse fósforozinho. Mas já não é mais escuridão. Já se consegue ver alguma coisa. E quando você vai evoluindo, você evolui o seu entorno, né? Até a sua presença. Olha o Chico Xavier, né? A aura que ele tinha, que as pessoas chegavam próximas e sentiam toda aquela vibração maravilhosa, né? Então é muito importante que nós passemos a perceber o quanto nós seremos úteis se nós nos mantivermos num caminho de evolução e até, como dizem as religiões do Oriente, da iluminação, né? Nada mais é do que brilhar a luz, né? Você se desapegar de algumas coisas materiais que são transitórias mesmo, né? Também no Evangelho de Mateus, ele diz assim, no capítulo 5, versículo de 14 a 16. E Jesus nos convida a sermos modelos de virtude e retidão, como faróis brilhantes em um mundo imerso na escuridão da ignorância e do egoísmo. A luz, ela simboliza a sabedoria, simboliza a verdade, e ela simboliza a compaixão, que devemos incorporar em nossas vidas e compartilhar com os outros. Então, é o que a gente fala. O conhecimento que a gente adquire nessa e em outras vidas, é importante que nós compartilhemos, né? De que adianta você estudar, se aprimorar e não exercer? Mesma coisa um médico. Estuda lá 10 anos hoje, mais uns 5 para entrar no vestibular. Aí o que acontece? Não exerce a profissão, fica só com conhecimento para ele. Então, é uma perda de tempo. A gente tem que... E todo mundo tem algo para dar. Todo mundo tem algo. Seja uma palavra, seja um sorriso, uma oração, né? Eu não posso ajudar materialmente, mas eu vou fazer uma oração para aquela pessoa, para que ela se promova, para que ela tenha força, que ela consiga um trabalho digno, né? Então, é muito importante isso. Bezerra de Menezes, na literatura, ele diz o seguinte, que Jesus nos convida a uma profunda reflexão sobre o nosso papel como seres humanos e nossa capacidade de iluminar o mundo ao nosso redor. Então, é muito importante que façamos essa reflexão recomendada por Bezerra de Menezes, trazendo as palavras de Jesus para que nós possamos iluminar o mundo ao nosso redor. É como o Evangelho do Lar. Quando você faz a prece no Evangelho do Lar, o culto no Evangelho do Lar, no lar, o que acontece? É como se acendesse um farol, né, uma luz sobre aquela casa, e certamente, não só aos moradores que estão ali, mas também aos moradores ao redor, e haverá um processo de iluminação, haverá uma limpeza, e ajudaremos aqueles que os mensageiros trazem, que estão precisando do nosso magnetismo animal, encarnado, para que tenham um despertamento. Então, somos ajudados, ajudamos ao nosso redor, e ajudamos também as pessoas, os seres espirituais que estão já desencarnados, mas ainda sem consciência da sua condição. Então, ele nos convida também a nos reavaliarmos diariamente, para pontuarmos nossa evolução de como sermos luz aos nossos irmãos. Então, é importante que todos os dias, antes de dormir, a gente faça a higiene do sono, né? Que é uma oração, uma reflexão, pode colocar uma música suave, né? Hoje tem N oportunidades, né? Por isso que eu falo. A internet, ela também traz alguns vícios que muitas pessoas, infelizmente, adquiriram.
mais ela traz oportunidades para que a gente desenvolva, né? Se desenvolva. E aí essa reavaliação é assim, o quanto eu fui bom hoje. Se eu atendi aquele paciente com amor, no meu caso, eu atendi com carinho ou eu estava muito cansada? Porque eu não descansei o suficiente. Porque eu fiquei fazendo alguma coisa ao invés de repousar. Então é importante, o sono é uma parte importantíssima, porque é a hora que nós morremos, né? Toda noite a gente morre nesse desdobramento, né? Deixamos nosso corpo físico e fazemos os nossos aprendizados. Então, que a gente faça essa higiene para ir para um aprendizado bom. A começar da reavaliação diária de tudo que fizemos, né? E refletir sobre algo que deixamos de fazer, porque a omissão também não é boa, né? Eu tinha condições de ajudar, mas eu estava muito cansada, aquela pessoa é meio chata, enfim, a gente acaba negligenciando esse ato de ajudar. Então é muito importante essa higienização e que a gente tenha humildade ao nos prepararmos para dormir, de pedirmos também para ajudarmos, né, com a nossa pequenez, nem que seja um pouquinho, e também frequentarmos escolas, estudos, para que quando nós acordarmos no dia seguinte, estejamos melhores do que estivemos no dia anterior, né? Então, a gente tem hoje estar melhor do que ontem, e amanhã estar melhor do que hoje. É importante essa reavaliação. Emmanuel também nos diz que cada criatura na Terra é uma centelha divina, com a finalidade de contribuir com o todo. Somos todos interligados. Na família sempre é montado um quebra-cabeça, para ter um pouco mais esclarecido, um pouco menos, para que um pegue na mão do outro e o auxilie, né? Então, a finalidade dessa centelha é contribuir no todo. Então, que semelhante feito, ele diz que somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie um justo burilamento do nosso ser, que é importante a gente sempre se lapidar, né? Eu tenho bastante preocupação, particularmente com essa questão, porque eu acho que a gente, como a espiritualidade relata que já está mais difícil reencarnar, né? Então, às vezes, é difícil você conseguir uma encarnação como a que a gente tem hoje, né? Minha irmã está aqui, a gente estava comentando, filhos de professores, meu pai era diretor de escola, minha mãe é professora. Então, a gente não tinha tanta coisa material, mas isso eram moralmente muito evoluídos, religiosos. Então, eu acho assim que a bagagem foi dada. Então, será que numa próxima oportunidade teremos essas mesmas condições de vir com um nível intelectual razoável para ter um aprendizado, para poder também passar esse conhecimento? Então, é importante que nós agradeçamos essa oportunidade e façamos jus a essa encarnação. Não é uma coisa assim, espartana, rígida, mas é importante a gente sempre pensar. E que se a gente desencarnar hoje ou amanhã, que tenhamos feito algo de bom, né? Então, não vamos deixar para fazer aquela caridade, aquele trabalho voluntário, quando você se aposentar. As aposentadorias não chegam, desencarna antes. Kardec nos chama a educação. Kardec, ele propõe uma educação além da dimensão da civilidade e da cultura. O que Kardec considera? Prioritária é a educação do nosso caráter, ou seja, um mecanismo de alteração do nosso íntimo, educar nosso caráter, trazendo-nos elementos em suas obras que nos auxiliam muito nesse processo. Então, Kardec, como era professor, né, ele sempre teve essa preocupação, e já na ocasião da codificação, ele propunha já essa educação, além da civilidade e da cultura, a nossa educação do caráter, que é mais importante. Vocês sabem que eu tenho uma historinha, né? Que tinha uma senhora que ela tinha 10 filhos. O 9º filho, ela já tinha 40 e poucos anos, ele nasceu com síndrome, ela era muito deficiente, microcefalia, cabeça... E ele
Nem deitava, não falava. Ele tinha 16 anos, quando eu conhecia, tinha acho que 1 metro de tamanho. Chamava Hélio. E essa senhora, ela queria que as pessoas... ela rezava todo dia, porque ela tinha que levar o menininho no centrinho, lá em Bauru, foi lá em Bauru, morei 20 anos lá, e ela tinha que levar o Hélio no hospital para fazer alguns exames. E ela tinha vergonha, porque ela levava fralda de tecido, porque ela morava num sítio, numa chácara, o marido era caseiro de uma chácara. E os filhos maiores foram embora, ficou ela e um outro menininho e o Hélio. E nós tínhamos um trabalhinho voluntário que a gente ajudava famílias deficientes, lá no centro de Bauru. E ali ela carregava aquele menino nas costas para levá-lo até o ônibus. E aí nós fomos conseguindo algumas coisas para ela, e ela sempre naquela humildade incrível. Então ela não sabia ler, ela era analfabeta. Mas eu juro para vocês que foi a maior professora que eu tive na minha vida. Né? Nós tivemos também, minha irmã teve um filhinho Down, que foi o professor da família. Quantas coisas nós aprendemos com a presença do Felipe na nossa casa, né? Então, esses professores, às vezes eles vêm destituídos nessa vida de intelectualidade, mas repletos de sabedoria e ensinamento. Então, o caráter deles já está desenvolvido, né? Nós, nesse período de transição planetária, é de responsabilidade de nós espíritos e cristãos, né, espíritas, contribuirmos para a implementação do reino de Deus em nossos corações, buscando a transformação interior e agindo de modo a promover a fraternidade, a justiça e a compaixão em nossa sociedade. Então, a compaixão é algo muito, muito, muito importante que nós tenhamos, né? Não é ter dó, é ter compaixão para aquele que está precisando de algo de nós. Esse é um papel que as instituições espíritas fazem. E é bacana que o espiritismo, essa coisa do reino de Deus interno, é interno mesmo, que a maioria das instalações dos centros, elas são muito mais simples do que muitas igrejas, né? Porque partindo do pressuposto de o que vale, é o que está no nosso coração, né? Aí a gente traz aqui alguns elementos para vocês da educação para brilharmos nossa luz. O que nós podemos fazer? Elementos da educação. Transformarmos o elemento exterior a sermos um agente de melhoria do nosso ambiente, independente da amplitude de nosso espectro de ação. Você pode ser aquela avó bondosa que fica na casa cuidando dos netinhos, o espectro dela é aquele. Mas quanto que ela irá auxiliar aos seus netinhos que propagarão? Quantos que sairão dali que podem ter até um cargo político, com um poder de ação muito grande e que possa vir a fazer a caridade? Também, uma das coisas que podemos fazer é silenciarmos nossos pensamentos para compreender problemas. Quando a gente foca só no pensamento, no problema, a solução não aparece. Por quê? Porque vem uma descarga de adrenalina que nos deixa ansiosos, taquicárdicos, né? Então, o que nós precisamos fazer? Respirar fundo, silenciar nossa mente, para que realmente os nossos mensageiros, os nossos mentores, os mentores dos mentores, eles possam nos auxiliar com aquela vozinha, né? Bem suave no nosso coração, dizendo, faça tal coisa, né? Então, quando ocorrer um pensamento até súbito, você ficou calmo e de repente veio, provavelmente é seu mentor, só se perguntar, vai prejudicar alguém? Não vai? Então, é o seu mentor que está te intuindo. E assim também, prestarmos atenção nas mudanças, às vezes negativas que vêm, porque as infiltrações, elas são silenciosas. Então, às vezes, vêm ideias para confundir, para te atrapalhar. Então, o silêncio realmente é uma prece, porque você vai silenciar o seu pensamento para compreender o porquê aquele problema. Então, não é porquê, é para quê? Para que eu estou vivendo isso? Eu tenho que enxergar alguma coisa
que fale do meu crescimento espiritual com aquela situação. Aceitarmos desafios como oportunidades de evolução. Educarmos nossos sentimentos, compreendendo nossa jornada evolutiva. Exercitarmos o perdão, compreendendo o tempo evolutivo de cada um. E aceitar as ofensas de maneira leve. Eu sempre conto, perguntaram para o Gandhi, né, Mahatma Gandhi, mestre, você já deixou de perdoar alguém? Ele respondeu assim, olha, eu nunca precisei perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. Então, é uma grandeza de alma, né, assim, linda, né? Então, a gente vê essas coisinhas, uma coisa aqui, outra ali, é muito importante para nós acharmos que existe um caminho, né? Tá? E exercitarmos o perdão, como eu disse, e sermos exemplo para os nossos círculos de relações. Então, tem aquela oração da manhã que pede para a gente ver o que cada um tem de bom, né? Ver como no silêncio desse dia que amanhece, vem pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor e não ver senão o que tu vês em cada um, ou seja, e não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que a gente possa refletir a presença divina, né? A beleza divina. Então, ele fala muito isso, da gente aprender a ver alguém, e às vezes até um exercício. Alguém está te machucando, faz um comentário, vamos tentar ver Jesus naquela pessoa. O que Jesus diria para aquela pessoa? Né? Então, tentarmos evoluir dessa forma. Existem algumas práticas também para desenvolver a luz interior. O evangelho no lar. Você desenvolve a sua, a do vizinho e a dos espíritos que estão transitando ali com um pouco de dificuldade. A prática da caridade, quando você sai de si, você está com um problema e você vai ao encontro de uma pessoa necessitada, seja um idoso, num asilo, seja uma creche, uma criança que não tem lar, seja uma família que está um pouco desestruturada, porque é um pai alcoolista, né? A mãe que se cansa por conta das crianças, mas não tem aquela parceria. Então, a gente vai vendo, quando você vai ao encontro de algo, você não pensa em você. Então, como você está pensando em doação, o auxílio que você recebe do alto é incrível. Porque a espiritualidade aproveita essa sua elevação, faça tal coisa, e aí você vai ampliando o seu espectro de prática de caridade. Porque o tempo está passando muito depressa, né, gente? Dizem que tem um terceiro movimento da Terra aí, e que o dia dura 16 horas, não são mais 24. Então, o relógio marca, e a gente percebe que é uma sensação, mais ou menos, de uma redução aí de uns 30%. Então, a gente percebe que está tudo muito rápido. Então, se eu quero fazer uma prática de caridade, vamos fazer logo. Outra coisa que está muito em alta hoje é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há evolução. O autoconhecimento, ele é tão importante que ele nos coloca de frente a nós mesmos. Então, vamos supor, você é uma pessoa calma, não é uma pessoa materialista. De repente você vê, fazendo conta, trabalhar aqui, trabalhar ali, julgando as pessoas, irritadiço. Então, peraí, esse aqui não sou eu sozinho. Tem entidades aqui que estão me auxiliando, me querendo fazer com que eu haja dessa forma. Então, se você se conhece, você sabe quando é você e quando é você, e há, às vezes, até a torcida do Corinthians junto, né? Que às vezes vem legiões, né? Para te atrapalhar. Outra coisa é os exercícios respiratórios. Eles aquietam o físico e a mente. Quando você inspira Deus. Você inspira a energia do universo. Então, fazer a respiração pausadamente, segurando, você pode contar
respira em 5, que é bem simples, né? Para, retém 5 e elimina em 5. Se você fizer isso umas 5 vezes ao dia, é impressionante como você muda o seu padrão vibratório. Exercícios meditacionais, sejam eles guiados ou não, porque muita gente tem dificuldade para meditar. E às vezes, eles falam assim, que quando você ora, a prece, a oração, é você se dirigir a Deus, e a meditação é deixar Deus se dirigir a você. Porque a nossa mente é muito ativa, mídias aí, está fazendo com que as pessoas não sejam mais sociáveis uma com a outra, andem na rua com o celular, crianças, né? Ontem mesmo atendi uma mãe com uma criancinha de 5 anos. Ela entrou na sala primeiro, com o celular desse tamanho, sentou numa poltrona, cruzou a perna, pôs a perna para cima, e a mãe ia fazer exame. Aí ela ainda falou para mim, doutora, apaga essa luz. Eu falei, eu não posso apagar essa luz, que eu preciso dessa luz no ambiente. Olha como estão. Começou a ouvir programinha alto, aí eu falei, puxa vida, né? Aí a mãe levantou, falou, filha, aqui não pode. Mas você vê que coisa? A gente vê assim, então as pessoas estão se desconectando consigo mesma para se conectar com os outros através do celular, e elas estão muitas vezes deixando de ler aquele livro amigo, que seja o Kindle, né? Mas eu sou da geração do livro, né? Que eu gosto de sentir a matériazinha ali, o cheirinho, né? Risco, rabisco, enfim. Eu acho gostoso, mas assim, eu acho que, na verdade, as pessoas vão pegando um conhecimento aqui, outro ali, e acabam não se desenvolvendo totalmente, né? Outra coisa são essas leituras edificantes. Tem essa série evangélica do Chico Xavier, que é maravilhosa, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Elas são maravilhosas, né? E elas trazem o evangelho comentado à luz da doutrina espírita. Tem também agora, não sei se alguém já tem, o evangelho segundo Bezerra de Menezes, do Espiritismo segundo Bezerra. É muito agradável de ler. É muito agradável. É uma explicação muito interessante. Inclusive, quem gosta de fazer o Evangelho no Lar, foi lançado ano passado. Outra coisa, vigiar os pensamentos, como eu comentei. Está pensando muito em alguma coisa? Vamos tirar o pensamento. Ou vamos pensar, será que eu estou pensando em alguém, essa pessoa se conectou comigo? Então, vamos vigiar os pensamentos. O contato com a natureza. O contato com a natureza, ele é fantástico. Porque só de você ficar em contato com a natureza, as suas ondas mentais, elas vão se tornando mais lentas. E é como um estado meditativo. A gente tem as ondas beta, que é esse nosso estado aqui de vigília, né? Conversando, pensando. A alfa, que já é um relaxamento. E a teta, que é um profundo relaxamento. Então, você ter contato com a natureza é um profundo estado meditativo. Acalma as suas ondas mentais, e você também consegue acessar que a gente tem uma consciência que é ligada à natureza, chama fenomenológica. E essa coisa da gente ficar muito longe da natureza, ela faz com que... A natureza, eu digo, animais, plantas, né? Todos os vegetais. Então, você aciona essa consciência. Então, você contempla a natureza e é altamente beneficiado. E outros são as terapias integrativas. As terapias integrativas, muitas delas foram canalizadas pela espiritualidade, né? Então, são ferramentas, desde uma hipnose, desde uma barra de axis, a própria meditação, as técnicas de apometria. Existe uma infinidade, as terapias florais, de técnicas que fazem com que você possa, tirando os seus bloqueios, o Theta Healing, né? Eles vão tirando os seus bloqueios, e aqui você vai limpando aquele homem velho e colocando novas ideias. O coaching, né? Trabalhando as crenças limitantes,
né? Então é muito interessante. Oi? A constelação, muito bem. Constelação, então, nem se fala, né? É algo fantástico, porque a gente vem com aquela energia, né? E aquela coisa pode ser limpa, você libera a sua ancestralidade e a você mesmo, né? Então, as terapias integrativas são muito importantes. Eu trouxe aqui só para você, médico adora dar um remedinho, né? Mas esse daqui pode, que é floral. Então, a terapia floral hoje tem uma infinidade de nomes de florais, de terapias diferentes. Muitas regiões desenvolveram o seu próprio floral de conformidade com a vegetação da região, né? Mas o Dr. Bach, ele experimentou tudo, né? Então, ele diz assim, os florais, eles são umas essências de energia que atuam nos nossos corpos sutis. Inclusive, eu já tive reunião mediúnica de cura, que a espiritualidade pedia para prescrever florais, porque muitos espíritos são tratados na espiritualidade com os florais. Então, eles equilibram nossa consciência a enfrentarmos esses nossos desafios, fortalecendo nossa capacidade de enfrentarmos os obstáculos. Então, é uma ferramenta muito importante, né? E na linha dos florais de Bach, tem essas 3 essências aqui, que foram até orientadas pela minha irmã, que é terapeuta floral, que é o Aspen, o Holly e o Star of Bethlehem. Isso são o quê? Para que nós possamos estar mais próximo da nossa divindade, que nós possamos acessar o que há de melhor em nós. Na linha dos florais de Minas, não sei se vocês conhecem, as fórmulas dos chakras. Cada chakra, segundo André Luiz, ele denomina centros de força, né? Esses centros, eles são vórtices de energia. E conforme eles energizam determinada região do corpo, se está em excesso, causa um processo tumoral inflamatório. Se está em deficiência, pode causar uma doença degenerativa. E o que acontece? O Floral de Minas, sabiamente, eles fizeram várias formulações específicas de florais para trabalhar cada chakra. Então, geralmente, cada fórmula tem umas 7, 8 essências. E aí, o que acontece? Você usa essas fórmulas e você consegue trabalhar. No caso, para a parte divina, é o 7º chakra, que é o chakra da coroa, né? E aí tem o floral de Saint-Germain, que é esse floral aqui, rosa-rosa, que ele atua facilitando com que nós possamos transmitir, iluminar. Então, isso daqui é para finalizar a aula, mostrando que a gente tem inúmeras chances hoje de fazer brilhar a nossa luz. Basta nós querermos. Então, eu peço que Jesus abençoe a todos a brilharem as suas luzes interiores, né? Para que evolua e auxilie muitos seres, tanto no plano material quanto espiritual. Que fica aqui a minha gratidão pela oportunidade. Eu tenho um videozinho de 2 minutos, pode passar? Só um minutinho. Deixa eu sair daqui, então. Espera aí. Vou ver se ele vai voltar aqui. Ah, peraí, deixa eu fechar aqui. Ah, ele estava no pendrive. Vou tentar. Dá tempo de colocar o pendrive? Ué, mas estava aqui o pendrive? Agora eu não estou achando o pendrive. É que eu salvei no pendrive. Então eu ia passar... Ah, tá aqui. Vou passar um vídeo para vocês. Deixa eu só... Eu preciso colocar o óculos aqui para ver.
Saiu daqui da... Não está entrando aqui mais. Não. Queria pôr na tela cheia. Ela colocar no som aqui. Não estou conseguindo colocar, que pena. Será que o Vitor não consegue, Vitor? Quer colocar? Esse aqui é a vida mágica, ele está entrando de lado. Ele está sem mouse, né? Ah, não vi que o mouse estava ali. Ah, tá. Dá, agora tá. Só que o som tá aí. Tá no máximo, né? Vamos ver, acho que vou voltar desde o começo. Vamos ver, será que vai? Já tá indo. O som que eu não sei por que não vai. Não tá saindo o som, né? Não tá alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Não é aí? Aqui tá no máximo, deixa eu ver aqui no computador. Ah, acho que agora. Também. Tá no máximo? A Mas música, tem que ouvir? a música que é bonita, mas não tem problema. Ah, vamos colocar sem música. Vão lendo, tá? É que a música que era bonito. Ah, é. Então ele diz assim: nós não estamos sozinhos nunca, né? Somos abençoados e inspirados todos os dias. A nossa mente criativa, ela cria tudo o que pensamos. E aí o autor aqui sugere que nós somos o que pensamos ser. Então, pensarmos grande, pensarmos alto, no sentido da evolução, né? Observemos a magia da natureza, que ela não se esforça, e as coisas acontecem. Tudo é simples, né? Ele pede para soprar os pensamentos no ar, né? Entrar em contato com a sua verdade. E confiar, se entregar para a vida. O rio corre sem saber o que vem pela frente. Para não ficarmos controlando, relaxando. Existe um controle no universo. A vida manda presentes inesperados. Às vezes é aquela intuição que nós estamos precisando para que a nossa luz brilhe. Esteja atento para perceber. Faça alguma coisa. A arte desenvolve o belo, então fazer alguma arte, né? Você se sentir mais completo e realizado. Arrisque, ouse, busque sua força. Você cria 100% da sua realidade. Agora, busque sempre o seu melhor, a sua luz. Ela está vibrando essa sua luz. É mágico quando nos encontramos com nós mesmos. Agradeça ao universo, porque quando a gente agradece, significa que você quer mais, você deixa a graça descer. Agradecer, deixar a graça descer. Quanto mais você dá, o conhecimento. Sirva de exemplos para os outros, para brilhar sua luz. Quando você se concentra, gera uma onda poderosa e divina. Reserve pelo menos 1 hora por semana para meditar, para refletir na vida. Compartilhe seu amor e, se você precisar, peça ajuda. Deus age para o homem através do homem. Somos sempre ajudados por seres mais evoluídos que nós, para evoluirmos e vivermos melhor.
estamos sendo iluminados. Nesse momento, estamos sendo iluminados. Vamos acordar. Um novo mundo é possível e criado a cada dia. Faça a sua parte. Vibre na luz. Ilumine sua vida. E ilumine o mundo. Então, gratidão, muito obrigada a todos vocês por disponibilizarem o tempo de vocês para vir aqui. Uma pena que não deu para ouvir a música, porque é maravilhosa, mas acho que a espiritualidade tocou o coração de cada um com a música que cada um precisava, como diz nosso amigo aqui, tá bom? Então, muito obrigada, estou à disposição, não sei se há tempo para perguntas. É? Não? Tá bom. Tá bom. Então,